Semana retrasada, a gente teve o Brasil sediou a Conferência Internacional dos Determinantes Sociais de Saúde no Rio de Janeiro. Disse que eu esteve lá presente, enfim. Eu acabei participando de várias salas de discussões e mesas, enfim. Era interessante como apareceu a coisa de os países mais desenvolvidos trazendo questões como obesidade, tabagismos, preocupadíssimos com a questão do tabagismo, da obesidade e tal, e os países menos desenvolvidos preocupados com a questão da fome, mortalidade materna, enfim, erradicação da pobreza e tal, e como o Brasil, a gente tem ambos os problemas, né? A gente está extremamente preocupado com a questão do tabagismo, extremamente preocupado com a questão da obesidade, pensando que o Brasil hoje cada vez mais está consumindo alimentos processados e a questão da obesidade está atingindo não só populações ricas, enfim, mas populações, o perfil todo de brasileiro está cada vez todo mundo sobrepeso, está todo mundo, enfim, e ao mesmo tempo a gente também com um plano aí para estar acompanhando, que é o enfrentamento da pobreza, né? Então acho que a Conferência dos Determinantes, uma conferência internacional, ela demonstrou um pouco isso, como a gente ainda está no meio do caminho, né, do ponto de vista da saúde pública. Eu não vou aqui repetir um pouco do Plano do Brasil Sem Miséria, quanto é encantador, acho que a gente escutar o Nabil falando, enfim, né, e o quanto hoje o Ministério da Saúde entende e compreende, e tem sido uma determinação do ministro Padilha de que todas as ações, todos os investimentos para serviços, novos serviços, ampliação de serviços, têm que estar voltados e priorizados para a população extrema pobreza, ou seja, priorizados em diferentes territórios, né? Dizendo que, assim, para a gente, acho que é interessante também, depois, né, Bia, a gente tenta entender onde é que está essa população, onde é que estão os 16 milhões de habitantes que estão na extrema pobreza, quem que é essa população, onde se localiza, né? É uma população que está dispersa no Brasil inteiro. Os grandes centros urbanos, as regiões metropolitanas, a gente olha São Paulo, um município riquíssimo, mas que tem um bolsão de pobreza importante. A gente vai para o município do Rio de Janeiro, que foi um lugar que eu trabalhei, pega aquela Baixada Fluminense, é um horror, enfim, do ponto de vista da diferença e desigualdade social. Tem pobreza do lado da cidade maravilhosa, né, as comunidades, a gente sabe o que a população vive, sim, com uma renda até 70%, que as condições de vida, as condições de saneamento, o modo de viver, o jeito que se alimenta, atinge diferentes lugares, não é só o Nordeste, é o Brasil inteiro. Agora, quando a gente retrata e distribui isso no mapa do país, a gente vai ver que tem uma concentração maior na região Nordeste, né? Então, inevitavelmente, acho que é um lugar para a gente ter um olhar especial, enfim, do ponto de vista dos investimentos, que ali é uma população que está bastante concentrada, mas não deixando de lado que a população extrema pobreza está em todo o país, né? Acho que, num segundo momento, seria interessante compartilhar o conjunto dos municípios e locais e como é que se dá essa distribuição e o perfil dessa população também do ponto de vista das suas necessidades. Eu acho que, para a gente que é da saúde, a gente tem um olhar que, quando a gente coloca o óculos da saúde, a gente olha pela perspectiva das necessidades de saúde, né? Que aí faz um olhar tanto do ponto de vista sociodemográfico, mas do ponto de vista epidemiológico também, dos indicadores que nos são sensíveis para o enfrentamento dessa situação. Então, a gente entender que essa população extrema pobreza é uma população que, tradicionalmente, para quem é sanitarista, eu acho que aqui é uma sala de muito sanitarista, né? Eu falo que é uma agenda que a gente não queria ter, né, enfim, ter que lidar e enfrentar a questão da pobreza, mas, ao mesmo tempo, é uma agenda extremamente encantadora para todo mundo que é sanitarista, né? Acho que muitos de nós, a gente acaba se formando um pouco nessa perspectiva também de ter isso como um desafio que traz um certo encantamento. Mas, nessa linha, a gente entende que essa população que está em extrema pobreza, na saúde, é uma população que traz um conjunto de vulnerabilidades. É uma população que está mais exposta a riscos ambientais, né? Enfim, é uma população que as condições de moradia são precaríssimas, né? Enfim, as condições de saneamento, as condições de habitação, enfim, aquele, às vezes, aglomerado de pessoas, a questão da maior prevalência de doenças negligenciadas, que hoje, inclusive, está tendo o ExpoEP, né, esses dias, a mostra de experiências bem-sucedidas de epidemiologia. Ontem teve uma mesa riquíssima, interessante, sobre a agenda inconclusa que a saúde ainda tem, enfim, que inclusive a gente discutiu a questão das doenças negligenciadas. O que são as doenças negligenciadas? São as doenças que elas são perpetuadas pela pobreza e são perpetuadoras da pobreza,
né? Enfim, então, a pessoa que tem hanseníase, né, quantidade de sequela, capacidade de inserção produtiva, de mercado de trabalho, enfim, quer dizer, questão da tuberculose também, que é uma doença determinada socialmente pelas condições de vida também, enfim, não adianta a gente tentar tratar, mas aí você vai olhar a questão de moradia, por exemplo, por que o Rio de Janeiro, Rocinha, tem 5 vezes mais tuberculose que o restante do município, né? Você vai, é só entrar na Rocinha, você vai ver como é que as pessoas moram, né? Sem ventilação, aglomerada, enfim, é difícil superar isso, né? E essa população ela é muito, muito vulnerável a essas doenças que a gente chama que são doenças determinadas socialmente. É uma população que tem, é que a Ana Fonseca hoje não está aqui, mas ela sempre gosta de dar o exemplo da saúde bucal, mas é uma população que tende a ter, por exemplo, menos dente, né, que a gente chama edêntulos, né, ter menos dente na boca, né? Então, isso, para a gente na saúde, é uma coisa que a gente fala, não, vamos ofertar a saúde bucal e tal, mas assim, o que significa do ponto de vista da inclusão de mercado de trabalho, né? A Ana Fonseca, ela sempre traz um relato, né, Nabil, que ela fala de uma experiência dela que ela teve no Ceará, que ia ter um processo seletivo de algumas mulheres, e que aí no processo seletivo uma delas falou, olha, Ana, eu não tenho os dentes, né? Levantou e falou, eu não tenho os dentes. Você acha que eu tenho chance de passar numa seleção? Você acha que vão me empregar, né? Enfim, quer dizer, parece que é uma coisa que é uma bobagem, mas o quanto às vezes a aparência ainda conta. Não só que a gente tem que fornecer do ponto de vista do direito, enfim, que tem que ter uma saúde bucal boa, mas às vezes uma prótese dentária, como faz a mudança na vida da pessoa se sentir mais segura, ter uma autoestima, enfim, às vezes vai ficar ali de atendimento ao público, né? Não dá para ter uma pessoa desdentada, enfim. Quer dizer, então, são populações, enfim, que a gente pode ficar elencando um conjunto de situações que são inadmissíveis e que, nesse entendimento, a gente acredita que, para o Plano Brasil Sem Miséria, a saúde tem muito a estar contribuindo, né? E são 3 perspectivas que o Plano do Brasil Sem Miséria traz e a gente vai tentando se afinar. Uma é a questão da transferência de renda, né, que é uma frente aí de enfrentamento que o plano nos orienta, e aí, por exemplo, a saúde, a gente tem o acompanhamento das condicionalidades de saúde, que é uma agenda trivial, né, principalmente na atenção primária em saúde, que é acompanhar a imunização, pesar, medir o desenvolvimento de criança, a questão do pré-natal, enfim, quer dizer, de alguma forma a gente acaba contribuindo para a questão da transferência de renda. A questão do acesso a serviços, então a gente poder ofertar serviços nesses territórios para essa população, e serviços não ampliados só do ponto de vista da quantidade, mas também da qualidade, no sentido de ter os serviços de saúde voltados para uma agenda que é uma população que tem um conjunto de vulnerabilidades, como eu já disse para vocês, né? E a questão da inclusão produtiva também, que é um outro eixo de enfrentamento aí das ações do Plano Brasil Sem Miséria. Então, a gente hoje entende que todas as ações hoje do Ministério da Saúde têm que estar priorizadas para essa população. No entanto, a gente elencou um conjunto de ações que foram entendidas como ações mais sensíveis para o enfrentamento da extrema pobreza. No caso, a questão da oferta de serviços de atenção primária em saúde, isso é uma coisa que a gente tem visto, é uma mega tendência mundial, enfim, de que sistemas de saúde orientados e coordenados pela atenção primária em saúde tendem a resolver boa parte dos problemas, tendem a ser mais eficazes, mais resolutivos, enfim. E a gente ainda no Brasil, a gente ainda tem alguns lugares que tem que ter uma reversão de modelo, que tem a atenção primária como o eixo central, né? Por que a atenção primária? Porque a atenção primária ela tem uma organização de base territorial, ou seja, ela vai atrás da casa das pessoas, né? Inclusive, a ministra Tereza Campelo ela tem uma fala que é muito bonita. Ela fala, o Plano Brasil Sem Miséria é para mostrar agora que não é mais as pessoas, o pobre correndo atrás do Estado, mas sim o Estado indo atrás do pobre, enfim, indo atrás das pessoas. Então, a gente acha que essa pode ser uma política interessante da gente ter, por exemplo, agente comunitário de saúde indo lá fazendo visita. Então, para isso, a gente tem um conjunto de ações aí vinculadas ao PAC 2, que pensa a questão da estruturação, que já tem ofertado e a gente já conseguiu encaminhar isso em 100%, já passamos a primeira parcela para os municípios para a estruturação física de unidades de saúde, unidades básicas de saúde, totalmente priorizadas para os territórios de extrema pobreza, inclusive não só para os territórios, às vezes tem algum município que não é todo município que tem extrema pobreza, mas você tem alguns bairros, então também estamos passando por uma negociação com os gestores para que aquela unidade seja priorizada naquele bairro, naquele lugar, e não em outro lugar que não tenha a população que a gente quer estar atingindo. Então, desde construção,
reforma, ampliação, e aí pensando que para cada unidade básica, por exemplo, que é construída, isso gera, para a construção física, vai gerar empregos diretos ou indiretos. Pelo menos 6 meses a 7, 8 meses, tem que se construir aquela unidade. Então, vai gerar pedreiro, servente de pedreiro, mão de obra, enfim, carpinteiro, enfim, um conjunto de profissionais que também gera aí uma certa locomoção, aí, um certo movimento para o campo da construção civil também. De outra forma, para cada equipe de atenção básica no pessoal da família, quando a gente estrutura, tem uma conta aí que o Ministério da Saúde faz e que recomenda, que gera de 4 a 6, recomenda 4 a 6 empregos aí de agentes comunitários de saúde, né? Então, isso é uma geração de renda importante, né, de inclusão, que a gente parece que é bobagem ou não, mas para alguns territórios, você ter uma figura da comunidade, enfim, um sujeito da comunidade ganhando um salário mínimo, registrado em carteira, enfim, isso faz completamente a diferença na mudança do perfil daquela comunidade. Então, essas são as ações do campo de vista da atenção básica. Aí vai combinando ações com o Programa Saúde na Escola, que aí junta com o Olhar Brasil, que é o fornecimento de óculos, com o Programa do Brasil Alfabetizado, Ensino Fundamental do MEC, que aí, por exemplo, a questão do Olhar Brasil, você poder fornecer óculos não só para os alunos do Brasil alfabetizado, mas para os docentes também, é uma coisa que a gente tem identificado isso, não é só para o aluno, mas para o docente também. Ações voltadas à população em situação de rua. Eu sempre cito que tem uma pesquisa fantástica que o MDS fez no ano de 2008, que demonstra o quantitativo e o perfil dessa população hoje moradora em situação de rua, nos municípios com mais de 300 mil habitantes, né? Então, traz que a questão do etilismo, a questão agora do crack, né? Enfim, que são situações que tendem a ficar perpetuando ali numa condição de vida que não traz renda, enfim, e que vai degradando para uma condição humana absurda, né? Enfim, que choca todo mundo. A Fiocruz está lá em Manguinhos, né? Enfim, você sai de Manguinhos, você olha, você tem uma Cracolândia, né? Enfim, então, é um negócio que hoje as pessoas está cada vez mais presente na porta, não é só ir para um grande centro, não é só Praça da Sé, enfim, Brasília está aqui, está presente isso. E o que a gente pode estar enfrentando? Então, o Ministério da Saúde também tem ofertado, e agora recentemente está pactuando um conjunto de consultórios na rua, para tentar abordar enfim, ter um manejo diferente com essa população, mas, ao mesmo tempo, também tem um desafio aí no campo intersetorial, que é pensar a questão da moradia e geração de renda para essa população que está em situação de rua. Como é que a gente pensa isso, né? Não só do ponto de vista que a saúde acredita que tem um benefício terapêutico do ponto de vista do tratamento para essas pessoas, né? Porque a partir do momento que se reabilita, essa pessoa precisa morar em algum lugar, né? E ela precisa ter alguma renda, né? E, às vezes, o que ela consegue de renda ser catador de lixo, enfim, de material reciclável e tal, às vezes é o suficiente para ele alugar ter um dinheirinho para alugar um barraco na favela tal, enfim, mas isso também acaba, em alguma medida, produzindo um ciclo também vicioso. Então, a gente também começou uma conversa já, inclusive, com o pessoal da habitação, com Minha Casa Minha Vida, enfim, ver quanto a gente vai tentando adaptar um pouco essa situação para pensar a questão também de moradias dessas populações, em ter alguma situação, enfim, que vai se tornando mais inclusiva. Ações de saneamento, hoje a FUNASA está completamente mobilizada para pensar a questão de saneamento, sistemas de abastecimento de água, cisterna, para populações indígenas, populações quilombolas, comunidades rurais, enfim, tem um conjunto de ações também. A Fiocruz, recentemente, a gente fez um planejamento semana passada, né, Nabil? A gente teve o dia inteiro, foram N possibilidades, agora eles estão com a tarefa, falar que estão arrancando os cabelos para ver como é que eles vão estar entrando, porque a gente também tem uma situação que, assim, mais do que ficar ofertando mais ações, a gente quer ver o quanto a gente potencializa o que já está dado e, eventualmente, pode ter alguns ajustes. Então, eu acho que isso também fica até uma orientação aqui para vocês na Anvisa, né? A gente já são 120 ações, né, Nabil? Se a gente conseguir dar conta, pelo menos de, sei lá, uma parte disso já está de bom tamanho, porque são ações extremamente ousadas. Enfim, aí voltando à Fiocruz, ela já tem uma definição de, hoje, ofertar, conseguiu numa parceria com a CAPES, mais de 100, em torno de 120, 150 bolsas de doutorado e pós-doutorado
com o tema da extrema pobreza, enfim, pensar pesquisa e inovação tecnológica, que novos, enfim, possibilidades aí no campo do conhecimento pode estar fornecendo. Então, inclusive, quem quiser fazer hoje doutorado, pós-doutorado na Fiocruz, pode ter certeza que vai ganhar bolsa, viu? Então, vamos para lá que eles estão cheios de bolsa. Se a gente for pensar, 150 bolsas é muita bolsa, né? Pensar distribuídas nas universidades, são bem quase como se fossem 25 departamentos ganhando uma média aí de 3, 4, 5 bolsas para pesquisar a questão da extrema pobreza. E hoje, quem está fazendo doutorado também, ou mestrado, tem tido um incentivo dentro da Fiocruz para ter como foco de objeto de investigação a questão de ações de enfrentamento à pobreza aí pelo foco da saúde pública, né? Então, são N possibilidades. Eu penso que esse debate, aí entrando um pouquinho, viu, Odisseu, aqui, assim, eu acho que é muito rico a gente estar aqui, né? Essa é uma ação que a Secretaria Executiva ela tem coordenado dentro do Ministério da Saúde, mas são ações que estão dispersas nos diferentes departamentos, diferentes secretarias, diferentes instituições, que a gente tem tentado monitorar, e agora, brevemente, a gente deve estar apresentando um balanço para a presidenta, né, Nabil, talvez ainda esse mês de novembro, então está todo mundo correndo aí para ver o que a gente avançou, enfim, né, e com certeza vão ter novas orientações para esse plano. Mas eu penso que esse debate ele é muito rico, não só para vocês conhecerem o que é esse momento que a gente está vivendo do ponto de vista da orientação de uma política pública que tem nos orientado nos investimentos, mas para vocês se reconhecerem também. Então, eu tenho certeza, estou super convencida que a Anvisa ela tem muito a estar contribuindo aí do ponto de vista, de repente, da inclusão produtiva, né, que a gente ainda, no nosso plano aqui da saúde, a gente ainda tem patinado um pouco, né? A gente tem as ações, por exemplo, do Farmácia Popular. Hoje, 100% dos municípios, a nossa meta é que 100% dos municípios estejam dotados aí com farmácia popular para esses municípios, para esse território da extrema pobreza, né? Enfim. Mas acho que são coisas para a gente estar discutindo aqui ainda nesse resto da manhã e ver como é que, de repente, vocês da Anvisa podem, aí cada um no seu espaço, enfim, podem estar contribuindo para a gente estar somando esforços aqui para o Brasil Sem Miséria.